Então vamos lá, pessoal. Então vamos continuar nossa correção aí na página 279 da apostila do terceiro bimestre, tá certo? Então vamos lá. O exercício 1 da página 279 é o mural do conhecimento, tá ok? Então ele vai abordar bastante parte teórica para nós aí, tá bom? Então ele está perguntando assim para nós, ó. Qual o objeto de estudo da geometria? Ah. Não, ó. Tá falando objeto porque ele quer saber que objeto nós estudamos, entendeu? Qual objeto nós estudamos? Qual o objeto do estudo de geometria? Oi? Não, ó, a geometria tem por objeto de estudo as formas, tá ok? Os objetos e as figuras, as relações métricas, as medidas. Então, ó, ela tem por objeto as figuras. Isso, as figuras, as medidas e as formas. Pode só isso aqui, ó. E as formas. Tá ok? Porque cada figura tem uma forma diferente. Ó, nós temos as figuras, as medidas delas e as formas diferentes entre elas. Tá ok? Então esse é o objeto de estudo. Estudar todas essas características das nossas figuras. Tá ok? Tudo bem até aí? O que é uma figura geométrica plana? O que vocês colocaram aí? Isso mesmo. O que é uma figura geométrica plana? É uma figura aonde os... Não, é assim, ó. É uma figura da qual todos os pontos estão no mesmo plano. Porque ela é plana, né? Ó, eu vou te mostrar a diferença, ó. Então é assim, ó. Eu tenho aqui um retângulo, ó. Os seus pontos e as suas retas estão no mesmo plano, tá vendo, ó? Nós estamos vendo elas por cima, ó. Superficialmente, tá vendo, ó? Superfície. Tá ok? Então por isso que ele tá falando ali, ó. O que é... Ó, o que é uma figura geométrica plana? O que é uma figura geométrica plana? Vamos lá, ó. Foi igual o Matheus Pedro colocou, ó. É uma figura da qual todos os pontos estão no mesmo plano. Então todos os pontos e todas as arestas estão no mesmo plano, tá ok, ó? Todos os pontos e arestas estão no mesmo plano. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Porque, ó, se ele não falasse geometria plana, aí nós íamos falar que elas não estão no mesmo plano. Que seria o quê? Seria o dado, seria o paralelepípedo, seria uma pirâmide. Daí os pontos não estão no mesmo plano, né? Ele se faz o formato em 3D, ele faz todos os formatos da figura. Tudo bem? Então vamos lá agora para 3 aqui, ó. 3. Na 3 está dizendo assim, ó. As figuras geométricas não planas são classificadas em 2 grandes grupos. Quais são eles? Nós estudamos eles algumas páginas anteriores aí. Isso, o CR, isso, e o POL, que são os polígonos, corpos redondos e os... Tá dizendo assim, ó, né? Na verdade não são os polígonos, né? São os poliedros, né? Polígonos são figuras de vários... infinitos lados, né? Polígonos, né? São polilados, tá ok? Mas são os poliedros e os corpos redondos. Por que são nomeados esses 2 grupos? Porque
O poliedro envolve todas as figuras que tem o quê? Que tem vértices, né? E pontas, não é isso? Onde ele termina com... Então vamos dizer assim, ó, seria o cubo, tá certo? Seria o paralelepípedo, seria a pirâmide, e aí por diante. Os corpos redondos seriam o cilindro, a esfera, o cone, tudo bem? Então vamos lá, na 4. O que são polígonos? Pode. Isso, então a 4, ó, o que são polígonos? Polígonos são formas geométricas planas fechadas, tá ok? Oi, pode falar. Não, tudo bem. Você colocou completo, tá ok? Mas só de eu falar... Oi, só um momentinho, gente, ó, peraí. Só de eu falar que ela são formas geométricas planas fechadas, eu já estou falando de polígono. Aí você colocou que tem arestas, que tem vértice, né? Que tem os lados. Aí você foi completando com todas as características, não tem problema, tá bom? Ficou uma resposta bem preenchida mesmo, bem completa. Quem mais ia perguntar? Ó, você está falando da 4, né? A 4 está perguntando assim, ó. O que são polígonos? Bem simples e básico, formas geométricas planas fechadas. Tá ok? Aí o Matheus Pedro colocou que também ela tem vértice, que ela tem arestas, entendeu? Que ela está no mesmo plano. Então ele deu uma completada aí. E também pode ser também, não tem problema. Agora a última, que é a 5... Não, vai até a 6. Como se classificam os triângulos quanto à medida dos ângulos e quanto às medidas dos lados? Então vamos falar primeiro sobre os ângulos, então? Sobre os ângulos, qual é a classificação deles? Vamos lá? Ó, acutângulo, não é isso? Todos concordam? Acutângulo, o retângulo, que é o reto, e também o obtusângulo. Obtusângulo são os três triângulos classificados pelos ângulos. E agora, quanto às suas medidas, quem são eles? Quantos lados? Nós temos o que é todos os lados iguais, que é chamado de o quê? Equilátero, isso. Depois nós temos aquele cara que ele tem uma das medidas que fica sozinha lá, solitária. Como que é o nome dele? Como que é o nome? Isósceles. São os triângulos isósceles. Isso. E nós temos o último lá que não tem nenhuma medida igual. Todos são diferentes. Como que é o nome dele? Escaleno. Olha, tá faltando um pouquinho de revisão nas aulas lá, hein? Oi. Pode perguntar. Não, ó. A classificação deles pelos ângulos é acutângulo, retângulo e obtusângulo. Esses são os três nomes dos triângulos classificados pelos ângulos, tá ok? E agora nós vamos ter as três classificações pelos lados, né? Pelas suas laterais. Quais são os nomes pelas laterais? Oi. Isso, pelas arestas. Quais são os nomes que tem Quais são as três classificações que se dá para triângulo quando nós utilizamos as medidas das laterais dele, das arestas?
Equilátero, por que equilátero? Porque tem todos os lados iguais. Isósceles, por que isósceles? Porque ele tem um dos lados só e o outro lado não é igual, fica sozinho. E o escaleno é porque todas as medidas dele são diferentes, nenhuma das medidas são iguais. Tá ok? Tudo bem? Alguma dúvida nessa parte? E agora a pergunta 6. O que são quadriláteros? São polígonos ou figuras geométricas que se formam com 4 lados, tá certo? Ó. Pode falar, Matheus. Isso mesmo. Isso aí tá bem completa, mas não. Quem só colocou assim, são polígonos que tem 4 lados, tranquilo também que tá correto também, tá bom? A, tá certo. Se você respondeu são polígonos que possuem 4 lados, está correto. Agora vamos para os exercícios do aprofundamento do olhar na página 280. Tá ok? Alguém conseguiu fazer o primeiro exercício do aprofundamento? Oi. A 278? Nós falamos sobre isso ontem, ó. Tá falando assim, ó. Em um jogo de muita ação e interação, um grupo de crianças deve desenhar os sólidos geométricos que é sorteado por um deles, enquanto as outras crianças devem identificar se o desenho se trata de um poliedro ou de um corpo redondo. Caso uma das crianças desenhe uma pirâmide e um cilindro, como esses dois sólidos serão respectivamente classificados? Qual seria a classificação da pirâmide e do cilindro? Isso, exatamente, foi o que nós falamos ontem. Ontem nós terminamos a aula falando desse exercício. Então o cilindro é corpo redondo e a pirâmide é um poliedro, tá ok? Vamos lá na página 280 agora. Vou guardar essa minha caneta vermelha aqui que ela já perdeu o seu vigor. Vamos de caneta azul agora. Vamos lá, ó. Um fazendeiro resolveu cercar um terreno no formato retangular, cuja as dimensões eram 60 metros, tá ok? E 60 metros na largura, né? E 80 metros no comprimento. Então vamos desenhar aqui, ó. E 80 metros, tá ok? Eu tô falando com vocês aqui porque eu tô compartilhando a apostila. Se vocês preferirem que eu coloque o meu caderno para vocês, a gente faz a troca. O que vocês preferem? E o pessoal, e o restante aí, o que prefere? Que vocês ficam vendo a apostila, o caderno? Então tá bom. Tá, então vamos pela maioria então, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu virar aqui o caderno agora. Deixa eu só tirar o compartilhamento da apostila para ficar a tela cheia do caderno para vocês. Pronto. Então vamos lá. Então tá falando assim, ó, esse aqui é o exercício 1 do aprofundamento do olhar. Tá falando que que ele tem um terreno de 60 metros por 80 metros. Então o 80 é o comprimento. Então vamos lá, vai formar um retângulo, né, ó. E o 60 é a largura. Tudo bem? Então nós temos 60 aqui, ó. E nós temos 80 aqui. Tudo em unidade de metros, tá ok? Agora fala assim, ó. Gastando R$20 por metro linear de cerca, qual o valor total gasto para cercar todo o terreno? Quando nós falamos de metro linear, nós estamos falando o que aqui, ó?
do perímetro total aqui, tá bom? Então, se eu tenho 60 aqui, como ele é um quadrilátero, eu vou ter 60 na sua paralela aqui, ó. E eu também vou ter 80 nessa outra paralela aqui, tá bom? Isso, porque é um paralelogramo, né? É um retângulo, tá ok? Então, sempre as suas linhas paralelas vai ter a mesma medida, porque se trata de um retângulo, tá certo? Então, ele fala assim, vamos primeiro, então, calcular o que ele vai fazer aqui para contornar todo esse terreno. Então, 60 com mais 60 é 120. 160. Aí vamos somar com 160. Que vai dar um total. Aí nós vamos pegar o 280 e fazer o quê? Vezes 20. Que vai dar 5.600. Isso mesmo. Que vai dar 5.600. Então, ele vai gastar 5.600. Então, a alternativa correta qual que é? A C. Oi, pode falar, Larissa. Mais 120, ó. Que dá 280. E aí faz 280 vezes 20. Isso, porque o perímetro de uma figura geométrica é a soma de todos os lados, não é isso? Que nós já estudamos? Então, exatamente. Então, vamos lá. Vamos partir agora, deixa eu virar a página aqui. Vamos partir para o próximo exercício que está na mesma página. Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Agora começou o famoso mãos à obra, né? Que é o que vocês têm que me entregar. Eu pedi para vocês me entregarem mãos à obra? Ainda não? Ah, então tá bom. Então vamos corrigir, depois eu vou pedir outras páginas para vocês. Vamos corrigir esses aqui, ó. Oi? Não, esse aqui não, vou pedir o próximo. Tá bom? Então vamos lá, ó. Do mãos à obra, na mesma página ainda, exercício 1. Considere o menor ângulo formado pelo ponteiro do relógio e complete com ângulo reto, agudo ou obtuso. Então, o que ele está dizendo qual seria o menor ângulo? Nós temos o relógio, o menor ângulo é o que está entre os ponteiros. O primeiro relógio aqui, ó, ele forma qual ângulo? Obtuso. Isso aí. Parabéns, obtuso. O segundo relógio forma qual ângulo? Reto, isso mesmo. Reto. O terceiro relógio forma qual ângulo? Obtuso, tá correto. E o último? Agudo, isso mesmo. Correto, gente, é isso mesmo. Todos entenderam aí a formação dos ângulos? Sim? Então tá bom. Tudo faz sentido. Então vamos lá. Sim. Então vamos lá. Ó. Veja a seguir a figura de um container utilizado para transporte de cargas. Qual é a formação correta? Qual é a informação correta? Desculpa, não é forma. Nós temos a primeira informação está dizendo assim, ó. Pode ser representado por um corpo redondo? Não, né? A B, possui 4 faces laterais? Não? E a letra C, suas laterais são todas em forma de quadrado? Também não, né? Possui forma de um poliedro? Sim, letra D. Então ele é como se fosse um paralelepípedo, né? Ele só está de frente, ó. Ele é um retângulo, né? Ó. Ele é um retângulo e ele está de frente, né? Então ele está assim, ó. Nós estamos vendo a frente dele aqui, ó. Tudo bem? Então ele é um poliedro, porque, ó, são todos quadrado aí, todo quadradão ele, né? Tudo forma vértice aí, né? Tá ok?
Então a letra D. Tá certo? A última alternativa aí. Agora vamos aqui para o exercício 3 na página 281. Alguém tinha dúvida nesse exercício? Eu esclareci a dúvida para alguém que eu não lembro quem foi. Mas vamos lá. O 3 está dizendo assim, ó. Era você, né, Matheus? O 3 está dizendo assim, ó. Dadas as figuras a seguir, informe em cada uma delas quantas e quais são as formas que as compõem. Ao final, consegue identificar se elas têm algo em comum? Então vamos lá. Ó. Primeiro está se formando um quadrado, a primeira figura, não é isso? O que nós temos na primeira figura aí? Quantos? 5 triângulos. Então vamos lá. 5. Vou até desenhar aqui, ó. 5 triângulos. Que mais? Isso, um paralelogramo, né? Que é esse aqui. Que mais? Um quadrado. E, por enquanto, acaba, né? Um quadrado ou um losango, tanto faz, né? Que o quadrado é um losango e o losango é um quadrado. Tudo bem? Tá aí, tanto faz. E você falar quadrado ou losango, tá ok? Na posição que ele está ali, ele está formando um losango, tá? Então eu vou fazer as duas aqui, ó. Porque qualquer um dos dois que responder tá correto, tá bom? Alguém tinha perguntado alguma coisa aí? Quem que tinha perguntado? Então, a quantidade de peças, 5 triângulos, um paralelogramo e um quadrado, da primeira figura. Na segunda figura, nós temos aí um... Que figura que nós temos aí? 2, 4, 6, nós temos um hexágono, não é isso? E esse hexágono tem o quê? O que forma ele? 5 triângulos, tá. Paralelogramo. E um de novo, quadrado ou losango, né? Que os dois podem ser interpretados da mesma forma. E que mais nós conseguimos observar aí, nessa 3? Que eles foram formados exatamente por quantas figuras, os dois? Sete figuras, né? Eles são formados pela mesma quantidade... E também pelas mesmas figuras, né? Tudo bem? Isso mesmo. Tudo bem até aí na 3? Todo mundo conseguiu entender? Então tá bom. Então vamos partir agora para 4. Deixa eu virar só a página do caderno aqui. Pegar uma folha limpa aqui. Aí. Então vamos lá. Vamos pegar a página agora aqui, ó, o exercício 4. Tá dizendo assim, ó. Lembra que eu tinha te falado? Oi, pode perguntar. Vamos. Oi, pode perguntar. Pode sim. Ó, vamos ler aqui o enunciado, ó. Que eu tinha falado, eu falei isso para vocês sobre a comparação das casas, né, da moradia dos índios, né, que são natos aqui de um país tropical, e das iglus, né, que são moradias lá dos esquimós, né, que é extremo sul e extremo norte do continente, não é isso? Onde é muito frio, tá certo? Então tá dizendo assim, ó, observe a forma de duas habitações tradicionais, um iglu de povos esquimós do Canadá, no caso ele está falando que é exatamente do Canadá, e uma oca dos povos indígenas do Mato Grosso, no Brasil. O que eles têm em comum? O formato? Então, essa é a característica principal da 4, tá? Ó, elas têm o formato arredondado, tá ok? Ó, arredondado. Por que ela tem um formato arredondado? Porque a intenção deles é a mesma, tá ok?
Eles fazem esse formato arredondado aqui, ó, para que o ar fique circulando ali dentro. E também, lógico, mesmo sendo no Mato Grosso, tem uma época do ano que é mais gelada, né? E os índios precisam se abrigar. Isso. Isso, fica uma saidinha de respiração aqui em cima, né? No caso dos índios, eles têm as duas entradas, ele tem entrada e saída, né? Os esquimós não. Os esquimós, eles fazem a mesma portinha como entrada e saída. O índio não, o índio normalmente ele já faz duas, a entrada e a saída, porque para ele não tem tanto frio como tem lá para os esquimós, então ele permite uma circulação maior de ar, tá certo? Mas a principal característica delas é o arredondamento, elas têm a mesma característica arredondada, tá certo? Agora vamos para o exercício 5, na página 282. O exercício 5 diz assim, ó: qual polígono mencionado não possui ângulo interno reto? O que não possui, então vamos lá, ó. Então na 5 ele está falando de alguns polígonos aí, ó. Primeiro ele está falando do quadrado, ó. Vou desenhar aqui um quadrado para vocês aqui, ó. Na segunda ele está falando de um retângulo. Então vamos aqui, ó, vírgula, do retângulo. Na terceira ele está falando de um trapézio retângulo. Então um trapézio retângulo ele tem esse formato aqui, ó. Ok? E o outro ele está falando de um triângulo acutângulo, né? O triângulo acutângulo é aquele que é bem aberto aqui assim, né? Ó. E aí, qual deles não possui o ângulo interno reto? Não, ó, o trapézio tem ângulo reto aqui, ó. Isso, o triângulo acutângulo ele não tem ângulo reto, ó. Ele tem esse bem abertão e esses dois pequenininhos aqui, ó. E todos os outros têm ângulo reto, tá vendo, ó? Que são os ângulos de 90 graus. Então, a correta é esse aqui, ó. O triângulo acutângulo. Tudo bem? É esse que não possui o ângulo reto de 90 graus. Certo? Conseguiram entender? Sim? Agora vamos lá. Temos a nossa bandeira aí, né? Ó, bandeira do Brasil. Observe a bandeira do Brasil e, se necessário, use uma régua e um transferidor para responder que quadriláteros é possível identificar nessa imagem. Quais são os quadriláteros que nós conseguimos identificar aqui? Oi? Losango e retângulo? Só esses, né? Ó, isso, o retângulo é a parte verde e o losango é a parte amarela. Isso, então na bandeira do Brasil, nós conseguimos identificar um retângulo e um losango, né? Tá ok? Alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos, deixa eu virar a página do meu caderno aqui. Losango. É losango. L-O-S-A-N-G-O. Losango. Agora, exercício 7. No exercício 7, ele fala assim para nós, ó. Aponte se são verdadeiras ou falsas as afirmações a seguir a respeito dos quadriláteros. Então vamos lá. A primeira, todos os trapézios são retângulos? Verdadeiro ou falso? Falso, né? Nem todos eles são retângulos, né? Ó, o trapézio retângulo é esse aqui, não é, ó? Mas nós temos trapézio assim também, né, ó? Tudo bem? Então, nem todos eles são retângulos, tá certo? Então, a primeira é falso. Existem retângulos
com os lados todos iguais? Oi? Verdadeiro, né? Verdadeiro. Então, verdadeiro. Os retângulos e os quadrados são paralelogramos? Sim, né? Porque eles têm as paralelas, né? Os losangos são quadrados? Falso, né? O quadrado pode se formar um losango, né? Tá certo? Mas um losango, ele vai ser um paralelogramo, tá ok? Os quadrados podem ser losangos? Verdadeiro. O quadrado pode ser o losango. O quadrado pode ser um losango, tá ok? Então ficou, ó, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro. Tudo bem? Então essa foi a 7 da página 282. Agora vamos ver se vai dar tempo, tem 7 minutos ainda. Agora vamos para a 8, tá certo? Exercício 8, da página 283. Onde nós temos um campo de futebol. E está dizendo assim, ó. A maior parte de um campo de futebol tem o formato de uma figura com 4 lados, como podemos observar no esquema representado a seguir. Qual quadrilátero é esse? Losango, quadrado, trapézio, retângulo ou triângulo? O campo de futebol ele é retangular, né? Porque ele é bem mais comprido, né? Ele é bem comprido e a largura dele é menor do que o seu comprimento. Então ele é um retângulo, tá ok? Ele é um retângulo. Agora vamos ver aqui o exercício 9. Observe como João desenhou os movimentos que fez na aula de educação física. Seus braços e seu tronco formam vários ângulos. Classifique-os reto, agudo ou obtuso. E aí? Vamos observar. Hã? Então, mas na letra A forma 2 ângulos. Quais são os ângulos que formam? Cada braço dele forma um ângulo diferente. Olha um braço depois. Obtuso e agudo. Ó, o braço dele tá bem retinho, ó. O braço esquerdo dele tá bem reto. Então ele forma o obtuso e reto, tá bom? Então na letra A, ó, ele forma um obtuso, que é com o braço que está um pouco inclinado, tá ok? E ele forma também o reto com o braço que está bem esticado, tá certo? Na figura B, quais são os que ele formam? Reto não, eu acho que não, hein? A 8 é retângulo. Ah. Tá, ó, vamos lá, ó. No desenho de vocês aí, ó, no desenho de vocês, ele tá formando aí, ó, aquele quadradinho, não tá? Aquele quadradinho com a bolinha no meio? Então, esse quadradinho com a bolinha no meio, ele forma-se 90 graus. Ele forma 90 graus do tronco para o braço, tá ok? Se for da perna para o braço, não é reto. Então, ó, como o exercício está falando do tronco para o braço, nós vamos considerar como reto. Se fosse do pé para o braço, não seria reto, tá bom? E o outro ângulo qual que é? Agudo. Agudo, né? Porque ele é bem fechadinho, lá, bem pequenininho, ó. Ele tá formando um agudo, tá ok? Então assim, ó, só na letra B que você tem que tomar cuidado, ó.
Isso, ó, na letra B você tem que tomar o cuidado do seguinte. Se nós formos analisar do pé para o braço, não tá reto. Pode ver que o braço está um pouquinho levantado. Mas como o exercício pede do tronco, ok? Movimentos do tronco, aí é considerado 90 graus porque começa do meio do corpo para cima, tudo bem? Aí agora 283 acabamos. Agora o capítulo 12, quando a gente começar a fazer, que é noções de estatísticas, tá ok? Aí eu vou pedir para vocês depois me entregarem uma atividade em cima disso. Tudo bem? Então por hoje é só... Oi? Desculpa, não entendi.